Alguma vez, estudando física, biologia, ou mesmo se questionando sozinho lá na sua casa, você já deve ter parado para pensar na perfeição das coisas, ou na ordem, na harmonia que existe no funcionamento do universo, na forma como as coisas estão dispostas, estão organizadas na natureza, a infinidade de espécies e toda a relação que tudo que existe no cosmos, no universo, possui uma coisa com a outra. E você já deve ter se perguntado, será que existe uma ordem? Ou mesmo intuitivamente acreditado assim, deve existir uma razão, deve existir um motivo ou alguma coisa que explique essa harmonia existente no mundo, existente no universo. O argumento do desígnio ou o argumento do relojoeiro é justamente sobre essa ordem do universo. Fala galera, mais um vídeo do canal A Arte de Pensar. Então o argumento do desígnio ou o argumento do relojoeiro é um argumento filosófico para tentar sustentar a existência de Deus partindo desse raciocínio, que deve existir uma ordem, deve existir, aliás, uma razão que explique a ordem, a harmonia existente no funcionamento do mundo, no funcionamento do universo. Esse argumento ele apareceu pela primeira vez nos escritos dos filósofos estoicos, lá na antiguidade, na Grécia Antiga. E depois ele foi reformulado, utilizado por outros filósofos, inclusive tem um trabalho muito interessante sobre esse argumento num livro chamado Is There a God?, que foi traduzido para o português como Será que Deus Existe?, do filósofo Richard Swinburne, onde ele faz uma reformulação desse argumento e sustenta a existência de Deus a partir dele. E, enfim, tem objeções também a esse argumento, que depois eu vou explicar. Mas o argumento é o seguinte: se existe uma ordem no universo, então existe um princípio ordenador, ou um Deus ordenador do universo. Bem, existe uma ordem no universo, como eu falei no início do vídeo ali, então deve existir um Deus criador, ordenador, que é responsável, ou que é a razão dessa ordem. Esse é o argumento, mas enfim, como assim uma ordem? Se a gente parar para pensar, por exemplo, no funcionamento do nosso aparelho digestivo, a gente ingere um alimento, os nutrientes desse alimento são distribuídos no nosso corpo de uma maneira, né, que a gente supra as nossas necessidades, e aquelas coisas, o alimento, aquelas propriedades que não vão ser tão aproveitadas pelo nosso corpo, elas são eliminadas. Enfim, isso tudo acontece de uma maneira muito harmônica, muito ordenada no nosso corpo, na nossa constituição biológica. E da mesma forma a gente pode olhar, por exemplo, para uma folha de plantas. A gente pegar um microscópio, a gente olha para uma folha de uma árvore, por exemplo, a gente vê a distribuição proporcional ali, harmônica das moléculas da folha, e enfim, como que, de certa forma, essa folha tem essa relação de pertencimento da folha com a árvore, tudo de maneira harmônica e se realiza o processo de fotossíntese, enfim, isso também é sinal de uma proporção, ou de uma ordem, ou de uma harmonia no funcionamento da natureza, ou mesmo a disposição do nosso sistema solar, a maneira como os planetas estão dispostos, organizados, o movimento que eles fazem em torno do Sol, enfim, e todo o universo com a sua constituição. Mesmo as explosões, ou enfim, outros fenômenos que acontecem, outros fenômenos cósmicos, eles não acontecem de qualquer maneira, ou existem regras, existem predições que a gente pode fazer sobre esses fenômenos utilizando física, utilizando equações matemáticas, como é o trabalho, por exemplo, que os astrônomos fazem. Enfim, é possível a gente perceber uma ordem ou uma harmonia no funcionamento do universo, na existência do universo como um todo, ok? E aí, nesse sentido, quando você se depara com uma pessoa, sei lá, você está lá na academia malhando, você encontra uma pessoa que, numa conversa bem aleatória, diz assim, mas o universo é caótico, né? Ou as coisas acontecem meio por acaso, enfim, eu não acredito que as coisas, que tem uma ordem, que existe um Deus, enfim, ou algum comentário desse jeito, você pode falar para essa pessoa, olha, mas como assim é caótico? E lembrar ela de todos esses exemplos que eu dei aqui no vídeo, ou mesmo outros que possam vir aí na sua mente sobre o funcionamento do universo e essa ordem inerente, né, ao funcionamento do universo. E você pode dizer para essa pessoa, quando você diz que o universo é caótico, você está ignorando tudo isso. E, de certa forma, como que você explica essa ordem? É como se existisse mesmo algum princípio, alguma coisa que ordenou para que isso não fosse por acaso, para que tenha uma razão, para que tenha um motivo de ter
essa ordem de existir, essa harmonia no universo. Porque aí você pode até dar um exemplo, como tem um exemplo que já foi dado por vários filósofos, o exemplo do relojoeiro. Por isso que esse argumento também é chamado de argumento do relojoeiro. Porque, veja, se você encontra um relógio, você está andando lá na praia, você encontra um relógio no meio da areia lá, e você pega esse relógio, você começa a observar como que ele é, enfim, as suas engrenagens, a maneira como funciona ali as partes, a sua relação com o todo, os ponteiros, enfim, o movimento compassado para contar as horas. É meio estranho se você pensasse assim, poxa, isso aqui, esse relógio surgiu do nada, surgiu meio por acaso. Deve ter alguém que projetou, que engenhou esse objeto para que ele tivesse esse funcionamento tão ordenado, para que ele fosse dessa maneira. Ele não surgiu por acaso, ele é fruto de um projeto, fruto de um desígnio. Por isso o argumento também se chama o argumento do desígnio. Então, assim como tem um projetista ou um criador para o relógio, para que ele tenha esse funcionamento ordenado, existe um projetista, ou deve existir um ordenador, um princípio ordenador para o universo, para que ele tenha todo esse funcionamento ordenado, como naqueles exemplos anteriores que eu falei. Então é um argumento por analogia, um argumento por comparação. Você compara uma coisa, um objeto que existe, que não é fruto do acaso, que é fruto de um projeto, de um criador, e compara com o universo por todo o seu funcionamento ordenado, por toda essa harmonia inerente ao universo. Como isso não pode ser fruto do acaso, tem que ter um princípio ordenador ou tem que ter um Deus criador que planejou as coisas para que elas acontecessem dessa maneira, planejou o universo para que ele tivesse esse funcionamento ordenado. Gente, apesar desse argumento ele ser bastante atraente, ele ser bastante convincente, poderíamos dizer também, existem objeções ou existem formas de você demonstrar que ele tem limites, que ele não é assim um argumento incontroverso. Inclusive tem um filósofo chamado David Hume, que na sua obra Diálogos sobre a Religião Natural, ele apresentou uma objeção para esse argumento. Será que você, aí na sua casa, consegue pensar numa forma de objetar esse argumento? Ou você se sentiu bastante convencido por ele? Se você pensou aí em alguma objeção, ou se você quer arriscar dizer qual é a objeção do David Hume para esse argumento, deixe seu comentário aí no vídeo. Aliás, um último comentário, gente, esse argumento do desígnio ou do relojoeiro, hoje ele também é chamado de argumento do designer inteligente. Tem várias pessoas que se referem a ele com esse termo, e ele é usado para reformular a teoria da evolução das espécies. Na verdade, uma das partes da teoria da evolução das espécies, para dizer que o processo evolutivo não se dá por meio de acaso, não se dá por acaso, ele se dá, na verdade, por meio da providência ou por meio do desígnio de um criador. E, inclusive, o filósofo Richard Swinburne, que eu citei no início, ele faz uma reformulação bem interessante desse argumento usando cálculo de probabilidades. Enfim, se você quiser saber mais sobre isso, deixe seu comentário aí no vídeo que a gente pode falar sobre isso em vídeos futuros. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, veja as nossas referências.